Olá, estamos aqui em mais um bate-papo empreendedor e hoje nós vamos conversar com o doutor em economia, professor aqui da Universidade de Santa Cruz do Sul, professor Silvio Arendt. Professor, é um prazer imenso contar contigo aqui. Agradeço a tua disponibilidade, a tua gentileza e com certeza, todo o teu conhecimento, toda a tua trajetória tem muito a contribuir aí conosco, com os nossos estudantes que vão estar assistindo a esse bate-papo. Então, eu vou passar para ti a palavra, peço que tu te apresente, conte para nós aí a tua trajetória de vida, a tua trajetória profissional, a tua trajetória até se tornar doutor em economia. Bem, olá, Eliana, olhar para todos os nossos alunos, né, vão nos acompanhar depois aqui. Obrigado pelo convite, né, sempre um prazer aí poder conversar com os alunos, seja na nossa sala de aula, seja virtual, gravado, enfim, né, trazer um pouquinho mais de conhecimento sobre economia, minha área. Há 41 anos e mais 3, tá? Na verdade, isso tem muito a ver, né? Eu acho que as coisas têm não uma coincidência, né? Uma coincidência, não, eu acho porque isso estava escrito, estava no caminho, preparado, né? Porque a minha graduação em economia foi uma escolha que eu fiz na 8ª série, então foi há muito tempo, né? Fiz o ensino médio, vim para a faculdade, né, a antiga FISC aqui, 5 anos, né, de graduação na época. Isso já fazem aí 36 anos, né? Comecei a dar aula, fazer o mestrado em economia rural, assumi um monte de coisas aqui, enfim, já fui chefe de departamento, coordenador de curso, estive na pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, criei e fui o primeiro coordenador do mestrado em desenvolvimento regional, fui coordenador dele, último, eu voltei para a graduação, polo de modernização tecnológica também, tem a ver com empreendedorismo, né? Então, além de algumas incursões fora aí também, né? Fui do grupo que criou a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, né? No grupo fui diretor, na época, né, nomeado diretor de planejamento, porque eu trabalhava cedido pela Unisc para a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Ciência, tecnologia, empreendedorismo, as coisas meio que vão se encontrando, né? E empreendedorismo, por quê? Por que dessa coincidência, né? Lá nos idos da 8ª série, século passado, faz muito tempo, enfim, eu brinco assim, olha, meus alunos, os pais de vocês estavam nascendo, né? Enfim, eu tive a oportunidade de ler sobre um autor da economia, isso me chamou a atenção, e eu disse, é isso aí que eu quero estudar. Joseph Alois Schumpeter. Ah, sim. O pai do empreendedorismo, né? Então, quando eu li sobre Schumpeter, eu disse, gente, amei. É isso. Gostei, é economia, é esse negócio. Então, ensino médio, né? Técnico em contabilidade, mas já lendo, pensando, acompanhando política econômica, anos 80, uma confusão, um caos, inflação, planos econômicos. Aí eu entro na faculdade, vem plano econômico, cruzado novo. Só quem viveu aquilo que tem, né, um pouco de ideia do que pode ser. Ler nos livros, perguntar para o pai e a mãe, não é a mesma coisa, né? Então, a relação aí com inovação e empreendedorismo vem aí de 44 anos, 45, por aí, né? Porque aquele austríaco lá me conquistou. O Né? Schumpeter, ele é demais, né? Ele traz essa Demais. questão de como a inovação, ela é o fator motor do desenvolvimento econômico das nações, né? Exato, é romper o ciclo, né? O que a gente estuda na economia, o fluxo circular. Tá? Eu tenho o meu salário, eu gasto na sua empresa,
você paga o salário dos seus empregados, eles recebem, gastam na outra empresa e a coisa vai circulando, né? A empresa contrata a mão de obra, paga por ela, a mão de obra compra no mercado, que são todas as empresas, e a coisa vai girando, girando, feio, né? Que nós chamamos aí do fluxo circular. A ideia do Schumpeter é fazer o quê? Fazer isto pular, dar um outro salto, né? Romper com esse ciclo, né? Fazer algo diferente, né? Mudar. Inovar é o quê? Fazer algo diferente que alguém não tentou, que alguém não pensou, né? Sair na frente da concorrência, descobrir um produto novo, um novo processo, uma nova forma de trabalhar que vai reorganizar toda a produção, descobrir um novo mercado, uma nova fonte de matéria-prima, enfim, furar a bolha, sair da sua caixinha, pensar, sair fora do seu quadrado, né? Por isso que tem essa ideia, pense fora da caixa, né? A caixa fecha ali, nos acondiciona a apenas reproduzir. Fazer o mesmo. Não, se eu faço o mesmo que os outros, eu vou chegar possivelmente nos mesmos resultados. Claro, eu posso chegar num resultado diferente, eu só vou fazer errado, fazer mal, não copiar direito. Deu certo, mas deu certo porque ele fez assim, você, né, fez diferente, errou alguma coisa no caminho e tal. Então é pensar fora da caixa. Isso, poxa, ficou assim, me marcou. Aí eu tenho uma explicação interessante do motor, né, do processo econômico. Né? Tu sabe, professor Silvio, que eu acho tão importante e tão interessante trazer à luz para os estudantes e até mesmo para os empreendedores, né? Essa questão da inovação como fator, motor aí para o desenvolvimento econômico. E eu falo isso da minha experiência, porque quando eu fiz a graduação, já foi há muito tempo, eu acho que esse assunto foi pouco abordado. Foi pouco abordado. Na verdade, eu só fui, de fato, me dar por conta da importância da inovação como um fator de desenvolvimento econômico, ali quando eu fui fazer algumas leituras mais aprofundadas. Eu li bastante sobre o Celso Furtado, que ele tem uma perspectiva de desenvolvimento econômico desenvolvimentista, né? E li também a Riqueza das Nações. E às vezes as pessoas veem só o discurso. Vou inovar para quê? Para ser competitivo. Vou inovar para fazer diferente, mas não se dá por conta do impacto que tem por trás disso. Então, eu sempre trago a gente tem vários estudos aí a respeito da questão do pioneirismo, né? A importância de ser pioneiro, por quê? Porque sai à frente. E isso aí acaba trazendo um retorno aí para a economia de um país, né? Até... Você lembrou um ponto importante aí com o Adam Smith. Né? Aí é quando eu trabalho em pensamento econômico. Né? Eu disse, olha, gente, a questão é a seguinte, tem uma pergunta que move tudo, né? Que o Adam Smith tentou responder. Né? Uma investigação sobre a origem e as causas da riqueza das nações. Todo mundo fala da riqueza das nações. Tá. Não, é uma pergunta sobre a origem e as causas. Né? De 1776, quando os Estados Unidos tem a Guerra da Independência e tal. A Estátua da Liberdade da França, né? Isso aí. Ao mesmo tempo, na verdade, o Smith ele vem da filosofia. Né? Em 22 anos, mais ou menos, antes, 1754, se não me engano, a teoria dos sentimentos morais, que é da origem dele. Né? E ele responde, né, na Riqueza das Nações, aquela prática que vinha antes, que era do mercantilismo. Né? E a riqueza era obter o máximo, acumular o máximo de ouro e prata. Era isso que faria uma nação grande. Né? Os franceses depois, com a fisiocracia, eles dizem, olha, o que cria valor, é a primeira vez que aparece a ideia de valor na economia, tá? Que é algo que vai
perpassar depois toda a discussão e é o que vai remeter à ideia de empreendedor e coisa, agregar valor, né? Essa discussão, os franceses dizem, não, o que cria valor, na verdade, é a agricultura. Você bota lá 10 em sementes e tira 100 em produto. A produtividade só tem lá, a indústria só transforma. Aí o pessoal diz, pô, mas fisiocrata... Cara, na França, de 1700 e pouco, o cara já conseguia enxergar isso, era algo assim fantástico, porque não tinha indústria na França. Tá? Você só consegue entender o mundo que você vive. O Adam Smith está do outro lado do Canal da Mancha, ele está enxergando a máquina a vapor do James Watt, ele está enxergando a indústria nascendo e tal. O O desenvolvimento que está vindo, desenvolvimento ele está vendo tanto que ali. Né? essas teorias elas surgiram ali na primeira, ali, véspera da primeira Revolução Industrial, né? Exatamente. Uhum. Né? É esse o mundo que ele está explicando. O francês não tinha como enxergar isso. Né? E depois, não que eu queira defender a fisiocracia, né? De maneira alguma, mas é preciso entender eles dentro daquele contexto, os reis absolutistas franceses, eles tinham um péssimo costume de quem eles não gostavam, eles mandavam decapitar, essas coisas assim, né? Então, uma coisa meio complicada, né? Não era bom ser oposição ao rei ali, né? O Smith, então, enxerga, diz, olha, não é agricultura, não é acumular ouro e prata, o que garante mesmo é a divisão do trabalho, a produtividade, é a indústria nascente e tal. E essa pergunta vai sendo respondida de N formas, né? O David Ricardo explica de outro jeito, o Thomas Malthus vai outro, o Marx, olha, vocês estão tudo errado, o negócio aqui é outro, que isso, e a coisa vai evoluindo, a própria noção de valor, ela troca de valor trabalho, teoria do valor trabalho, que é Smith, é Ricardo e é Marx também, para a ideia de valor utilidade. Traz o conceito de mais-valia, né? Isso, mais-valia a partir do trabalho. Renda do trabalho não pago, que é incorporado, trabalha, ganha 10, o salário de subsistência, mas o empresário vende a 100, então a diferença... não gosto de Marx, mais-valia. Meu amigo, não tem problema nenhum. O que você chama de lucro, tá? Quando a gente pega na contabilidade, faz débito, crédito, soma aqui, tá, lucro, é o que o Marx chama de mais-valia. Então, né, não é a mesma coisa, né? Mas enfim, não, Tá com nome diferente, é um nome né? diferente, mas está medindo, né, mensurando a contabilidade, aí mostra, não, tem mais-valia. Opa, não, tem lucro, tá? Que é o termo. É o discurso, É o né? discurso, né? Conforme você olha para um lado ou para o outro. Mas isso tudo é baseado no valor trabalho. Por volta aí da indo para o final da segunda metade do século XIX, anos 1870, por aí, começa o que a gente chama de revolução marginalista. As decisões econômicas são tomadas na margem, mas a gente tem que, eu não vou desenhar, fazer gráfico e coisa assim, vamos poupar a galera, né? Você não se associa, fica só vendo ali, né? Mas o principal, a lógica que a gente toma na decisão, né? Olha, estou vendendo X, se eu vender mais uma unidade, quanto que isso vai acrescentar de receita na minha empresa? Então, o quanto vai acrescentar? Receita marginal. Para produzir mais uma unidade, quanto eu vou gastar? Quanto aumenta o meu custo? Custo marginal. Ora, se eu gasto mais 10 e isso aumenta a minha receita em 9, óbvio que eu não posso, né? Quer dizer, posso aumentar, mas eu vou ganhar menos. Tá? Se eu aumento o custo em 10, mas eu aumento a receita em 12, opa, está valendo a pena. Eu vou produzir mais uma, aumentar mais em 10 o meu custo e a receita vai aumentar só em 11. Quando ficar igual, é o ponto de maior lucro, né, possível. A empresa talvez opere um pouco antes, tenha um lucro menor do que poderia ter, enfim, depende da configuração do mercado. Mas nessa ótica, nessa leitura, a ideia de valor muda e passa a ser valor-utilidade. As pessoas compram as coisas não para revender. Não tem valor de troca. Você compra para usar. Você quer comprar meu telefone usado com a tela trincada? Não, né? Vou comprar um novo. É mais barato, enfim, né? Mas eu comprei por 1.000, agora não quero me dar nem 100. Claro, você já usou.
As coisas têm valor de uso, não valor de troca. Você não compra para revender. Quem compra para revender é a loja, comprou da fábrica, né, o atacadista que vende para o varejo, etc. Nós compramos para usar. Tá? Então as coisas, o preço é definido pelo valor de uso. Isso dá um outro nó também. Como assim? Porque eles gastam apenas R$10 para fazer a pizza e me cobram 50. Sim, o custo de produção é 10, beleza, só que você está lá sentado numa mesa, com ar-condicionado, então, além de ter uma série de outros custos, né, que não é só o custo da pizza em si, é o custo da experiência de você estar, valor de uso. Né? O ambiente requintado, o garçom que te atende bem. Né? Você quer pagar menos? O cara vai pegar a pizza e tá, toma aí. Bom, enfim. Ou então, um pouquinho menos, você pega e come em casa. E como mudou, né, essa perspectiva também econômica ao longo da história, né? Porque logo que começou as questões de produção em escala, até tem uma frase do Ford que ele diz: todo mundo pode ter o carro que quiser, desde que seja da cor que quiser, desde que seja preto. E agora essa questão do valor de uso que tu trouxe, até para mim foi bem interessante ouvir toda essa explicação. E hoje, mais do que nunca, as pessoas têm essa percepção de valor, né? Porque a gente vê aí, pelo menos dentro da administração, assim, conseguir trazer para o cliente a experiência, né? A experiência. E como essa ideia evoluiu ao longo do tempo e essa percepção, ela também ela foi se aprimorando dentro dos estudos e por consequência, acaba trazendo essa movimentação na economia, né? Vai mudando e vai impactando lá na gestão. A gente tá saindo de uma coisa totalmente teórica, né? Explica, nós, economistas, né? Temos a pretensão de explicar como que a economia funciona. De vez em quando as explicações dão ruim, a gente tem que trocar, mudar ela, enfim. Né? Tem alguns momentos dentro históricos... de uma perspectiva empírica, né? A realidade está se descolando da teoria. Né? Essa ideia de valor, né, ela vai remeter a isso, né, de agregar valor. A ideia de valor, o Schumpeter não trabalha, ele não diz valor, mas ele está implícito dentro dessa visão. Olha, você tem que romper, você tem que inovar, você tem que fazer diferente, porque você tem que trazer valor ou experiência para o comprador. Você tem que trazer utilidade. Né? Tem uma frase que eu adoro, do Luiz Fernando Veríssimo. Infelizmente eu não resgatei isso, é que é do tempo que era do papel ainda, né? Muito tempo, agora ele faleceu também, né? Enfim. E eu sempre uso isso em aula. Um texto dele também, ó, lá dos anos 80, né? Em que ele explicava que ele criou o Lig-Lig. E que se o Lig-Lig fosse entendido como o que ele achava que era, algo revolucionário, ele ficaria riquíssimo. Né? Só que ele ainda não tinha conseguido encontrar uma utilidade para o Lig-Lig. Né? Claro, em aula o desenho, enfim, mas o Lig-Lig era uma caixinha de fósforos, né? Como se fosse assim, que nem o celular, essa aqui seja aquela Fiat Lux grandona, né? Enfim. E tinham dois, né, como se fossem duas orelhinhas, tipo a orelhinha do Mickey, né? Dois fios fazendo aqui um U, um C, né? Contém, está contido, né? Que a gente lembra, né? Dois fiozinhos aqui, somente presos pela caixinha, né, que tem dentro, na parte externa ali da caixa de fósforos ali, e ele dizia que era uma invenção revolucionária, que se um dia ele encontrasse uma utilidade, que as pessoas enxergassem uma utilidade no Lig-Lig, elas comprariam ele, e ele ficaria milionário. Anos depois, na faculdade de economia, que eu vim entender essa ideia dele. Ele está falando de valor-utilidade. E eu li aquilo na minha infância. Né? Pô, Lig-Lig, uma caixinha de fósforo que não serve para nada.
Sim, mas ele deu a intuição. Aí eu disse, pô, tive que estudar economia para Para entender o veríssimo. algo simples, Para entender um negócio simples. tecnicamente simples, né? A sacada que ele teve foi disso, criar utilidade. As coisas vendem porque são úteis. O preço das coisas é definido pela utilidade, pelo uso, e não pelo valor trabalho embutido. Né? Marxistas odeiam quando a gente diz isso. Eu sou mais à esquerda, mas eu digo, isso aí o barbudo furou, os caras lá, né, entenderam, sacaram o troço mais legal aí. Né? Você paga mais por uma camisa porque ela tem uma marquinha. Mas ela faz o mesmo serviço que essa aqui, que eu adoro, aliás, né? Enfim, eu adorei também. Qualquer uma de banda rock é minha, né? Isso também explica a utilidade, porque se eu comprar uma camisa básica, sem nada, eu vou pagar, sei lá, R$50. Mas eu tenho aqui a propaganda de uma banda. E tu te identifica com eu ela. Eu me identifico com ela, eu pago 100. Porque tá mostrando e tua se for uma outra também. banda, alguma outra, eu vou pagar 200. E ninguém reclama, ninguém, é um absurdo. Mas aí, já que eu tinha o celular de mão... o mesmo valor de custo de produção, talvez, mas não tem o mesmo valor para ti, o mesmo valor. Exatamente, não tem a mesma utilidade. Né? Quem tem veículo fica possesso da vida, tem que pagar as taxas do Detran, além de IPVA, também fica possesso e tal. Mas agora eles nem imprimem mais o DOC para a gente mostrar. Tem que baixar ele digital na carteira ou no outro aplicativo. Eles não têm nem o custo de imprimir. É o problema. Nós temos uma mentalidade de pensar em custo na ótica do valor trabalho ou da contabilidade estrita, assim, não, mas a gente soma ali, ó, que a pizza não custa nem R$10 somando farinha, não sei o quê. Tá? Nós temos essa coisa meio estranha, assim, de pensar valor trabalho para quase tudo, mas na prática o que nós fazemos é valor utilidade. Eu vejo utilidade nessa camisa. Você paga as taxas porque se você não tiver em dia, quando você mostrar o celular, lá o guardinha olhar, professora Eliana, que legal, meu filho foi seu aluno, eu fui seu aluno. Pior que eles nos encontram, professor, o senhor... Né? E está devendo, uma vergonha ali e tal, né? Você paga porque tem uma utilidade, não passar vergonha porque um ex-aluno meu me pegou lá numa blitz e tal, né? Não tem nada a ver com custo. O Estado racionalizou, economiza um monte, virou tudo digital. Né? A questão não é essa, a questão é que isso tem utilidade, tem uma necessidade, você tem que andar em dia, tem que pagar o imposto, tem que pagar o IPVA, essas coisas todas. Tá? E isso vale, e aí é que entra a ideia schumpeteriana, inovar, mudar, agregar valor, romper o ciclo, né? É fazer o cliente entender uma coisa nova, olhar por uma outra ótica, enfim. Claro que ele pensa isso no começo dos anos 1900, né? É uma outra configuração de indústria, de tempos, etc. Né? Taylor e Fayol estão medindo lá tempos e movimentos. O Henry Ford ele aplica a linha de produção do Adam Smith, né? O primeiro exemplo ao que o Smith falou da separação do trabalho, etc. e tal, né? Os carros podiam ser tudo preto. Ninguém lembra, né? Mas eles só podiam ser pretos, por quê? Porque o preto era a tinta que secava mais rápido. Então ele ficava pronto antes, ele levava menos tempo. Isso também é uma inovação. Então o Schumpeter pensa nisso, mas a gente poderia pensar em serviços, em aplicativos, enfim, o mundo está aberto aí para pensar outros produtos que, no fundo, devem agregar valor. A ideia de agregar valor é dar utilidade, dar satisfação. O professor que agora te escutando falar, é muito interessante isso, porque a questão de valor também está muito... Eu gosto muito dessas questões filosóficas, assim, também. Está muito relacionado à moral, né? Sim. A moral. O que é o valor, está relacionado à moral de cada indivíduo, vai estar relacionado também à questão cultural daí de cada
de cada nação, Sim, né? quais são os valores para um, para outro, Uhum. né? Isso dá uma outra, Dá uma outra linha vamos de falar duas discussão, horas. né? Daí daria outra Vamos, linha de discussão, mas é muito bem, eu é. achei muito interessante, assim, isso aí que tu trouxe. E também, que eu me encanta, assim, na questão da economia, dos estudos aí do desenvolvimento econômico, por exemplo, algumas teorias foram desenvolvidas lá em 1700, né? Primeira Revolução Industrial, ah, é, 1890, a Mil set- primeira, né? mil setecentos e É, cinquenta e quatro, acho, a máquina a vapor, ah, James Watt. Aí 100 anos depois, a segunda Revolução Industrial, que daí já é na Europa, na Alemanha, uhum. indústria química, tal, E como eletricidade. essas teorias, elas se aplicam hoje em dia ainda, É. né? Esses estudos, eles ainda se aplicam hoje em dia. E aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Como que tu percebe, assim, ó, a- o impacto dos estudos econômicos em relação ao desenvolvimento do empreendedorismo? A, a importância do empreendedorismo para o desenvolvimento econômico a partir do entendimento do desenvolvimento econômico, porque algumas outras nações já tinham se dado por conta da importância do empreendedorismo para a economia de um país, bem antes do Brasil, né? O Brasil, acho que foi compreender um pouquinho mais tarde a importância. Não sou da área, né? Mas eu tenho essa percepção da importância de investir em empreendedorismo, né? Então, como que tu vê isso, a questão dos estudos, o quanto isso impactou, né, na história do empreendedorismo aqui para nós? Assim, a gente tem, na verdade, a gente tem um problema no Brasil. Tem vários. Uhum. Vamos pegar alguns, não vamos dar conta de todos aqui, né? Tem duas, vamos dizer assim, duas vertentes de empreendedorismo. Uma, a original, Schumpeter. Lê inovação, lê o Porter, o diamante dele, lê Schumpeter. Porter, muita coisa, né, bebe, né, nas leituras lá do... Então, diz, lê o clássico, quer ler inovação? Cara, primeiro vai ler Schumpeter, depois vai ler os outros mais adiante, né? Inovação e empreendedorismo, academicamente falando, é isso, né? Para Schumpeter existe o empreendedor e existe o capitalista. Empreendedor é aquele que inova, que busca tecnologia, que abre mercado, que rompe o ciclo. O resto é capitalista, tá? Que reproduz. Tá? Então, tem essa divisão academicamente aí falando, para ser mais assim, preciosista no conceito, né? Em alguns momentos, o empreendedorismo agora tenta se resgatar essa visão mais original. O empreendedorismo no Brasil ficou muito, vamos dizer assim, deturpado, né? O brasileiro é empreendedor. É um empreendedorismo de sobrevivência. A gente brinca sempre, né, o bolo do pote. Gente, fazer bolo do pote não é empreendedorismo. A rigor, o microempreendedor individual é uma excrescência teórica, né? Porque existe uma série de profissões que podem ser registradas como MEI, tem um limite lá de enquadramento, faturamento ali, enfim, mas isso não é empreendedorismo. Então, Uma perspectiva dentro de uma acadêmica, o perspectiva empreendedor é o acadêmica, é inovador. o inovador. Tá? Esse empreendedorismo por sobrevivência é aquele que o Sebrae ajuda, tenta, faz, e ao final de 2 anos, uns 80% deles morreram. Uhum. Tá? Que o negócio não avança. Porque é mais Né? do mesmo, né? É mais do mesmo, não fez estudo de mercado, enfim, dificuldades de gestão, de conhecimento mesmo para dar conta. Às vezes sabe fazer, mas saber administrar e saber vender É, é é diferente, né? diferente. Então, esse tipo de empreendedorismo não é o que vai, vamos dizer assim, resolver o problema do país, né? Que vai dar Econômico, impacto do né? ponto de vista do desenvolvimento econômico, né? Uhum. Porque ele gera pouco emprego, o MEI a rigor é ele. Agora Uhum. pode ter empregado, 1, 2 ali, mas ele não gera emprego, basicamente é isso. E além disso,
quando gera emprego é muito pouco, quando ele gera Uhum. demanda é muito pouco. Então, já eu vejo que, pô, não está dando tanto impacto assim. E não gera, e esse que é o principal problema, não gera emprego de uma alta remuneração. Inovar, no sentido aí schumpeteriano, você vai mudar a forma de organização de uma produção. Trocou a linha de produção do Ford, os japoneses inovaram. Kaizen, Kanban, Just-in-Time, linha de produção enxuta. Tá? Isso é uma inovação, uma revolução no processo de produção fabril. O Schumpeter, ele traz a questão da inovação radical, né? Isso. Que é muito interessante, porque uma inovação radical é algo totalmente novo. Disruptivo. A E gente aí, ouve isso toda hora. Tem que sendo romper. novo, é algo que rompe os padrões das pessoas e elas, agora eu fazendo uma síntese, né? E elas veem uma utilidade na vida delas, algo Isso. diferente, né? Que, Que por faz exemplo, foi o que sentido. a gente tem aí o Steve Jobs, né? Sim. Que é, né, o Steve Jobs, ele tem uma frase que eu gosto bastante, que é assim, ó, as pessoas não sabem o que querem até que a gente mostre para elas, né? E daí ele fez isso, fez essa análise, ele que desenvolveu o primeiro sistema operacional para computador, né? E o que ele fez? Ele viu as pessoas não precisam ficar carregando pasta, um monte de papel, calculadora. Vamos facilitar isso. Desenvolveu daí o sistema operacional do Windows, que no final o Bill Gates acabou lançando antes, né? E foi algo realmente útil, né? Útil para as pessoas. Hoje não vive sem. Hoje não Né? vive sem. Então, inovar vai nessa linha, né? Pensar algo novo, diferente, né? E eu brinco em aula assim, quando a gente encontra alguma coisa assim, nossa, meu Deus, como que vivi até hoje sem isto? Então, quando a gente fala, né, tenho que antecipar as tendências, tenho que antecipar, o consumidor não sabe o que ele quer, eu tenho que mostrar para ele, é isso. A gente vê uma propaganda, vê já um produto numa loja ou num site, né, que está cheio de propaganda, a gente não pode, até no Insta, não sei o que, quando abre ali já tem propaganda, de coisa assim, a gente olha, nossa, nunca tinha imaginado como isto pode ser importante para mim. A gente fica olhando ali e compra por impulso. Que daí o grande problema depois, em economia comportamental, eles dizem, segura o facho e não compra por impulso, enfim, fechou parênteses. Né? É um assunto que dá uma conversa boa, né? Dá, né? Então, no modelo capitalista é isso, né? Você tem que inovar, empreender, você tem que antecipar tendências, que é dizer, ó, meu, você nem sabe o que quer, mas eu sei o que você quer, está aqui. Meu Deus, como viver até hoje sem isto? E pode ser coisa simples. Sei lá, um dia alguém inventou, além de tirar conversas aqui, você pode tirar fotos. Depois aprendemos a tirar vídeo. E a gente usava máquinas comuns, com rolo, tinha, enfim, era uma complicação aí. Alguém pensou, eu vou pegar aquela máquina e vou jogar ali dentro. Aí um outro pensou, mas eu vou botar o relógio também ali dentro. E vou botar o despertador ali dentro também. Aí uma outra pessoa, mas eu vou botar uma musiquinha para o sujeito dormir. E tudo isso aí a gente Tá? tinha aparelhos separados. Um monte de aparelhinhos separados. Ou não tinha. Uhum. Eu disse, puxa vida, mas que legal eu ter uma musiquinha para dormir. Eu botava um disco. Depois eu botava um CD. Ligava na Aí tu rádio. escutava o Mr. P de pijama. Escutava alguma coisa. Agora você bota uma musiquinha calma, relaxante, um appzinho ali pro sono, você deita, dorme. Como que alguém não pensou isso antes? Isso é inovação schumpeteriana. Uhum. Né? É isso. Isso é empreendedorismo. Né? E não, né, fazer bolo no pote, lava-jato, barbearia, essas coisas aí. Né? Então, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, para gerar impacto, é isto. Né? E mais, assim, teoricamente, modernamente mais falando, nós vamos falar aí uma outra coisa que é a teoria da complexidade econômica. O que leva um país a se desenvolver, de fato, não é? Inovar,
ali Schumpeter. Tá, tem outros que vão dizer, ó, tem que ter instituições firmes, fortes, tem que ter isso, tem que ter pesquisa, tem que ter patentes e tal. Mas basicamente a complexidade econômica diz respeito assim, a fazer coisas que os outros não conseguem fazer, que não conseguem copiar. Assim, a gente, é uma potência do agro. Tá, beleza, tudo bem, ótimo, mas isso aí não gera desenvolvimento. Não gera emprego. Gera pouquíssimo emprego e emprego de baixa remuneração. Mas uma fábrica de chip, ela gera emprego, mas ela gera poucos empregos, mas gera empregos de alta qualificação, demanda profissionais de alta qualificação, tem demanda pelo seu produto, vai continuar vendendo muito, a gente não tem como viver sem, nos acostumaram a ficar assim, né? Dependente de chip para o celular, tem na TV, mas tem até no liquidificador, na batedeira, na maquininha de café, no carro nem se fala, que tem um monte, né? Então, isso gera demanda de trabalhadores altamente qualificados para projetar, trabalhadores altamente qualificados para trabalhar na fábrica que faz, no outro que projeta, trabalhadores altamente qualificados para gerenciar tudo isto. Tá? Isto é que faz um país se desenvolver, empregos de altíssimas remunerações, com altíssimas habilidades, que não são assim coisas fáceis, simples, tá? que qualquer um outro pode fazer. Mas então o agro é legal, ele gera emprego, pouco, de baixa remuneração, mas agora tem que ter muita qualificação para dirigir aquelas colheitadeiras. Concordo, eu não saberia dirigir, mas quantos motoristas, operadores, né, de colheitadeira demandam agro? Colher milhões de hectares aí, não então, precisa... isso vai fazer efeito num país de 220 milhões de habitantes? Não. Né? E assim, soja se planta na boa, em qualquer lugar, uns rende mais, outros menos. Se daqui a pouco essa demanda que a China tem hoje toda se deslocar para a África, o que a gente vai fazer? O que nós vamos colocar no lugar? Então, o Furtado, né? Pegou na CEPAL a troca desigual, a gente exporta produtos baratos e importa produtos caros. O Celso Furtado, ele tem essa questão que eu gosto muito, até eu ia te perguntar sobre ele, qual que é a tua opinião dessa perspectiva, que ele traz que nós temos um desenvolvimento econômico dependente. Né? E daí ele traz assim, a gente planta soja, tudo bem, mas para colher a soja, a gente precisa de tecnologia, e essa tecnologia, no geral, é importada, porque para a gente ter essa grande colheita, para colher muitos hectares, a gente precisa de máquinas, e essas máquinas, né, aí a gente tem a John Deere, que é uma marca norte-americana, são importadas, então a nossa produção, ela é dependente da tecnologia de outros países. Exatamente. Né? Ele traz uma perspectiva que eu acho muito interessante. Exatamente. Né? Então, a ideia da teoria da dependência, o Fernando Henrique vai trabalhar também, enfim, embora com uma outra leitura. Eu tenho muita curiosidade, eu não li nenhum livro do Fernando Henrique. Não precisa. Não? Putz, só está gravado ali. O Furtado, e antes dele, o Raul Prebisch, um economista argentino, né, que eles trabalharam juntos na CEPAL, o Prebisch funda a CEPAL junto, enfim, lá em 1946, se não me engano, né, vão trabalhar a ideia da troca desigual. Né? Nós estamos exportando e está trabalhando cada vez mais, produzindo mais, na época, café, mas vale para hoje, soja, milho, enfim, produtos primários. Hoje, né? Isso, né? Mais até do que na época. Ainda se aplica ainda essa teoria. Porque nós vamos produzir cada vez mais, nós precisamos mais sacos de soja, ou de milho, ou de trigo, ou minério de ferro, para dar conta do que nós estamos comprando lá de fora na forma de chips. Mas o Brasil tem fábrica de celular. Sim, a gente compra todas as peças fora, não projeta absolutamente nada. Mas tem fábrica, sim, lá na Zona Franca de Manaus, compra tudo de fora, monta, vende sem imposto, enfim. A gente não projeta aqui dentro. Sim. Né? E a mesma coisa a máquina.
a John Deere, ela comprou a SLC, Schneider e Logman Companhia, que era de Horizontina, no norte do estado. Tem lá uma sede ainda, Horizontina, pelo compromisso com a comunidade, que foram criados lá e tal, mas boa parte da produção está lá em Montenegro. Uhum. E é a tecnologia norte-americana. E isso é interessante, que o Brasil, nos anos 70, 80, ele começou a projetar as máquinas colheitadeiras, Uhum. Ali em Passo Fundo tinha algumas empresas também, tudo isso foi desnacionalizado. A gente chegou a produzir carros, ele era meio ruim, mas enfim, o Gurgel foi Aham. uma tentativa, faltou apoio, coisa, Sim. para avançar. Então, isso é o quê? É inovar, é Schumpeter, é a teoria da complexidade. Fazer coisas que os outros não conseguem fazer. Soja qualquer um planta. O nosso medo aqui na região é do quê? De que a produção de fumo se desloque para a África. Uhum. Na boa, de novo, dá para plantar fumo. Vai demorar, tem que aprender a fazer, chegar no mesmo nível de excelência que a gente tem aqui, para ter o mesmo Mas é um nível de processo de produtividade. aprendizagem, É um né? processo de É um processo de aprendizagem, aprendizagem. né? Que se consegue replicar. Agora, fazer televisor, fazer chip. O chip está assim, no topo da escala, né? Da complexidade econômica, da necessidade de habilidade, de conhecimento, de tecnologia. Tudo isso é um processo inovativo. Né? Talvez seja uma bobagem que eu vou falar, mas é uma impressão que eu tenho, assim. Essa questão de ter consciência, né, do processo de aprendizagem. Por exemplo, a China. A China, há alguns anos atrás, era considerado os produtos ruins, né? Tu falava, bah, viu um produto ruim, é da China. Mas eles se mantiveram nessa questão do processo de aprendizagem, a cultura deles, né, se manteve, teve incentivo político, tanto que eu vejo, assim, essa briga entre Estados Unidos e China é uma briga econômica, por questão também de desenvolvimento de tecnologia, né? Daí eu acho que os Estados Unidos olha, opa, tem outros países desenvolvendo tecnologia, Coreia também, né, desenvolvendo tecnologia. Mas eu percebo, assim, são países que estão tendo consciência de que é um processo de aprendizagem, né? E que a nação ela vai se desenvolver a partir dos testes, das tentativas de erros, da evolução. Claro que a China também ela teve uma perspectiva de conseguir pegar modelos, né, de produção de outros países a partir da observação. Mas como é importante essa visão a longo prazo, né, dentro das políticas públicas, ter essa visão de longo prazo. Agora, nós não... é ruim o carro que a gente está produzindo agora, mas ele vai sendo aperfeiçoado. Eu tenho um Hyundai Uhum, coreano, uhum, um Cretinha ali. Em 1992, eu fui para os Estados Unidos, fiquei em Los Angeles, minha irmã, na época, morava lá, ganhei a passagem dela, feliz da vida, fui lá e tal. O Hyundai era o terceiro carro da família norte-americana. E assim, a gente exportava para lá, na época, o Fox, que era o nosso Voyage, com assim, uma lista enorme de melhorias para conseguir atender o mercado norte-americano. Esse era assim, tipo, o filho passou, vai para a faculdade, coisa, ele compra um carrinho mais barato, segunda linha, um Fox. Os Hyundai eram terceira linha, ou quarta linha. Né? Os estudantes brasileiros, quando chegavam lá, eles compravam tipo um Fox, o nosso antigo Voyage aqui, Gol, né? De segundo, terceiro dono. Mexicanos só conseguiam comprar um Hyundai de terceiro dono, uma coisa assim. Então tem uma escala assim, né, de valor, de coisa assim. Eu observava aquilo, eu disse, caramba, nossa, né? Pô, esses coreanos aí e tal. 30 anos atrás. Hoje estou andando num. E é melhor do que eu vou, e é melhor do que o Volks, tá? Só para dizer. Viu só? Aprendizado, né? É. E aí o caso da Coreia, o caso da China, a China mais ainda emblemático, né? São dois países que não se deixaram seguir pela liberalização total, o que a gente chamava do Consenso de Washington, tiveram um papel fundamental do Estado dizendo investe aqui, investe ali, apoiando ciência e tecnologia,
né, uma mão firme. É um capitalismo de Estado na China? De certa forma é. Tem liberdade de empreendedorismo? Tem. Pior é que tem. As pessoas acham que não, mas tem. Tá? Mas é um processo guiado, organizado pelo Estado. A China hoje forma em torno de 1,5 milhão de engenheiros por ano. Gente, quantos alunos nós temos em todos os cursos do Brasil? Claro que eles têm 1 bilhão de habitantes, enfim, né? Mas 1,5 milhão de engenheiros são pessoas que vão pensar, que vão projetar coisas, como o Jobs disse, você não sabe, mas eu sei que você vai precisar disso, né? Isso é empreendedorismo, isso é Schumpeter, isso é inovação. E eles tiveram, lógico, um processo de aprendizado, tentativa e erro. Copiar. Ah, mas os chineses no começo eles copiaram. E você acha que a Inglaterra e os Estados Unidos não copiaram dos outros? Quer dizer, tem que ser muito ingênuo para achar que não existe espionagem industrial, que não replicaram coisas de outros lugares, que copiaram descaradamente. Na época da Revolução Industrial, os Estados Unidos não respeitava a lei de patentes e propriedades. E depois foi um impositor, né? Depois foi não, tem que tem que ter ter a lei. direito, tem que pagar. Depois que você tem a patente, que você desenvolveu, você fecha, e aí você cobra royalties dos outros. Aí nós, aqui no Brasil, não conseguimos desenvolver. Nós começamos nos anos 70, 80, depois nos 90 abriu tudo, e todo o esforço de inovação tecnológica foi literalmente por água abaixo. Tem um livro muito aqui. raro. O Furtado era vivo na época, coitado, ele deve ter se rasgado de raiva disso. Pô, vocês não leram, não entenderam. Né? Botamos fora todo um esforço, bem ou mal, enfim, que estava se constituindo, enfim. Conseguimos coisas legais, né? O Pix é uma inovação nossa. Olha só, ganhou um prêmio o Pix, né? Um prêmio, E tem uma outra tecnologia, hoje eu recebi, eu não consegui ler ainda, que é de um Santa Cruz, quer dizer, não é de um Santa Cruzense, é quase. Né? Amigo meu, fomos colegas aqui no ensino médio, enfim. Hoje ele é auditor da Receita Federal, e um colega que se formou comigo em economia, era auditor também, se aposentou já, e ele mandou no grupo, aqui, fulano, vou dizer o nome, fulano está apresentando, não lembro qual é o país agora, uma inovação de avaliação, cruzamento de dados, coisas que a Receita Federal do Brasil está mostrando para o mundo. Assim como o Banco Central mostrou o Pix, né, de cruzamento, porque por causa da questão da digital, das criptomoedas, o mundo caminha cada vez mais para a digitalização, a gente tem que ter instrumentos para isso. Tem que ter o olhar do engenheiro, do técnico, do cientista da computação, tem que ter o olhar do economista, ou do contador, ou do administrador, que entende os aspectos econômicos. Não apenas no custo de produção, mas também no valor utilidade, não esquece, né? Não é valor trabalho, é valor utilidade, quando a gente pode cobrar. Quando a gente fala em aula, precificar o produto, é olhar isto. A experiência, né, que tu tá a experiência, o que esta informação vai render, enfim. E muita coisa a gente precisa olhar nisso. Pix, cara, tem que ter um olhar de um economista no meio, de um administrador que enxergue, né, essas coisas, porque você está movimentando dinheiro. Movimentar dinheiro, criar valor, a noção destas coisas escapa da percepção do, vamos dizer assim, do técnico específico, do engenheiro em si. Tem que ter um olhar econômico, do negócio, da gestão, para entender o que isso vale, o que isso implica. Daqui a pouco, então, mas essa coisa aí pode ser usada para lavagem de dinheiro. Mas essa tecnologia pode identificar a lavagem de dinheiro. O engenheiro, por si só, não tem necessariamente a obrigação de enxergar isso. De entender o processo de lavagem de dinheiro mesmo, isso, né? Então, veja, nós da área de gestão temos que entender, tem formas aqui, tem formas ali, tem que ter alguém da advocacia para enxergar tem brechas legais, jurídicas aqui. Então, veja, inovar, pensar esses instrumentos, as facilidades, gera uma necessidade de uma equipe multidisciplinar, vários olhares. Né? Uma oportunidade bem interessante de negócio, né? Não é só projetar isso daqui, não, qualquer um vai lá e projeta, não, mas nós temos que ver o design, nós temos que ver a funcionalidade, mas eu tenho que projetar aqui, eu tenho que saber se isso capta
o áudio direitinho. Eu já estou com 3, 4 profissionais. Um outro vai dizer, mas esse pedestal, ele é resistente o suficiente? Vamos testar. Vai lá o engenheiro testar. Tem um monte de gente envolvida de profissões de áreas diferentes. Né? E aí sai para pensar, né? Tem que trabalhar em conjunto, em Em equipe. conjunto. Mais do que a equipe, 2, 3 economistas, 2, 3 engenheiros, não. Você tem que juntar equipes multidisciplinares. Para daí ter uma inovação, de fato, né? Para daí ter vários olhares, enxergar e ver a utilidade, o custo, a forma, o design, a experiência, enfim. A gente fala muito aí nas áreas de gestão a questão da visão sistêmica, de ver assim como que funciona o todo, como que se complementam as partes. E professor Silvio, essa questão aí da inteligência artificial, do uso de dados, como tu vê que isso vai mudar o caminho vai mudar aí a economia, a área de atuação do profissional, né, do estudante de economia, como que tu percebe isso? Bom, uma primeira assim, coisa que normalmente as pessoas não lembram. Tá? Tu não pega lá o aplicativo e enxerga ali que o preço ele sobe e desce. Preço dinâmico. Tá? Quem inventou esse negócio, é para nosso desgosto, né? Mas enfim, eu estava trabalhando para outro lado, para dentro da empresa, né? Foi um economista. Um economista lá dos Estados Unidos, tem alguns livros da área da microeconomia e tal, né? Enfim, foi ele que inventou esse troço, ele não está pagando mais caro. Eu brincava em sala de aula, né? Só, gente, agora, 8h30 era o horário que chegava o ônibus de Porto Alegre. Vamos todo mundo simular que a gente está na rodoviária aqui, vamos pedir um carro de aplicativo. Para quê? Só para ver como que o preço mudava, né? Forçava, criava uma demanda artificial, né? Depois todo mundo cancelava ali. Eu não sei se algum motorista foi até lá, foi atender ou não aquela demanda ali, enfim, chegar lá e não ter ninguém, ou ir no caminho para atender, é que ninguém chegava a confirmar, né? Mas enfim, a gente conseguia enxergar um pouco, o preço está subindo, viu? É isso, né? Simulação de demanda, um economista lá para trás, um desses livros aí que vocês estão lendo aí, enfim, né? É preciso ter um olhar, que nem eu disse antes, um olhar econômico sobre todo o processo, a movimentação, o impacto, enfim. Então, várias habilidades aí são necessárias, análise de dados, entender o processo, conseguir, alguns chamam até de cientista de dados, né? Isso é muito comum também, por exemplo, no mercado financeiro. É uma habilidade matemática, né? Tem muito operador de mercado que veio da engenharia, porque tem uma capacidade muito grande de entendimento de número. Depois ele vai buscar uma teoria que explica, ele vai ter que estudar economia, vai ter que estudar gestão, buscar na administração, alguma coisa que, sabe, esse sobe dessa movimentação, montoeira de números significa o quê? É o olhar econômico que faz dar sentido para aquele conjunto de dados. Tá? Eu brinco, cadeira de econometria, né? Vai substituir, acho que não, né? Ela ajuda. Ela ajuda. Ela ajuda. Veja, tem muitas coisas. Primeiro eu digo assim, vocês têm um banco de dados ou um bando de dados? Se eu estou tudo desorganizado, um bando. Você tem que organizar de acordo com como você precisa obter a informação. Aí você transforma num banco. Tá? A inteligência artificial, ela enxerga, ela lê, você facilita um monte. Tá? Aí tem dois problemas. Que eu sempre alerto, tá? Olha, se você jogar tudo para a IA, o seu chefe vai olhar e vai ver, não, mas eu não preciso pagar um economista, um administrador, se tiver mestrado vai pagar mais caro ainda, né? Para fazer esse serviço, eu pego aqui, jogo tudo e a IA me devolve e dá um relatório aqui prontinho. Falta o olhar humano, que vai enxergar, o olhar humano que diz o que precisa, saber fazer as perguntas, os prompts da IA, é o grande detalhe. Tá? Sem contar que a IA alucina. Ela dá problemas, dá erros. Não é em grande número de dados. Eu já fiz isso ano passado, testando e pegando algumas coisas.
Vou usar para me ajudar aqui, para conseguir fazer uma análise aqui de alguns indicadores de desenvolvimento aqui do Vale do Rio Pardo. E eu tinha os Excel, as planilhas todas, fiz as formulazinhas para marcar menor, maior, identificar onde é que estava. Peguei tudo aquilo, joguei na IA, deu diferença. Mas, bom, ou a IA está errado ou o Excel está errado. Então, eu disse, ó, eu acho que a IA está errada, porque eu revisei todas as formas e eu visualmente eu olhei e enxerguei, esse aqui é o menor, esse aqui é o maior, não é aquele que ela disse que é o menor, maior. Então, ela alucina. E o olhar humano é que vai enxergar onde está o erro. Para enxergar o erro, você tem que saber, tem que conhecer teoria. Senão, né, não adianta. Um relatório esses dias que foi feito por IA, porque eu olhei o relatório, um relatório da Ancine até. E aí eu olhei assim, eu falei, bah, mas tá errado isso aqui. Aí até estava escrevendo um artigo. E olhando ali os cálculos, não, mas tá errado. Daí eu botei no Excel, eu falei, tá errado. E tava lá no relatório. Eu acho que foi feito por IA, porque tava possível. errado. Veja, você tem E uma era uma coisa... conta demais, Sim. né? Não era nada muito complexo. Eu acho que tu tem uma coisa, Eliana, que eu sempre alerto também. A experiência que vai nos trazer isto. Né? A gente vai criando uma habilidade, isso é um problema que as novas gerações aí estão meio que perdendo isso, porque né, não são do nosso tempo. Embora eu seja do tempo de fazer a mão ainda, que é muito mais antigo ainda. Não é do ábaco, mas... Né, ver, nós temos uma habilidade, só o ser humano tem essa habilidade. Se você pegar uma planilha desse tamanho, você olha ela assim, olha assim na diagonal, quando tem um outlier, aquele número aberrante que é muito mais alto ou muito mais baixo, que tem alguma coisa, tem uma linha toda que assim, cara, a gente olha que, pá, aquele ali está errado. Isso só a experiência, só o olhar humano dá. Os meus bolsistas ficavam loucos comigo, as planilhas enormes e dados aqui do Vale do Rio Pardo. Prof, como é que o senhor viu? Eu vi, está errado. Pode olhar lá, Arroio do Tigre, o dado de não sei o que. Já aproveita o óleo de Candelária, o dado não sei o que. Está errado. Aí eles vão lá, procuram lá. É verdade, está vendo? Mas não pode. É humano, né? Tem Não coisas que pode, não você substituem. enxerga. E não é nem a função de achar o mínimo, achar o máximo do Excel ou da IA revirar. É o olhar humano, né? Que é o treino, é a experiência, se acostumar a olhar uma planilha enorme de dados, enxergar os padrões ou falta de padrões, o que muda, tá? Isso não vai ser substituído. E tu sabe que esses dias eu conversei com o professor Leonel Tedesco e fiz essa questão da IA, né, do quanto a IA substituiria o homem ou não. E aí ele trouxe esse ponto que a IA, ela te traz informações a partir de informações que foram colocadas nelas, né, que foram construídas a partir de um ser humano, né? Ela vai lá, ela pesquisa 50 artigos, mas esses artigos foram construídos por seres humanos, essas teorias foram construídas por seres humanos. Ao passo em que a gente deixar que apenas a inteligência artificial faça conclusões ou desenvolva ideias, ela vai desenvolver ideias a partir de ideias já existentes. Então, a gente não vai ter mais uma inovação no conhecimento, porque essa habilidade, né, de criar, de ver novas perspectivas, essa sensibilidade é humana, né? Isso, ela não cria nada. A base que nós colocamos lá, as perguntas que nós fazemos para ela e ela nos responde. Com base no que tem lá, que foi alimentado por alguém, né? É aquela coisa, você chega em casa lá, e aí, minha filha, como é que foi a aula? Foi boa? Foi. E tu sabe o que Terminou. me pergunta? A pergunta, né? Ela diz, foi boa? Foi. A resposta não está errada. Né? Mas a base, a pergunta é saber fazer o prompt, pedir, conversar, interagir. Tá? Isso é só o olhar humano que sabe, né? E que vai enxergar, que vai notar quando tem alguma coisa errada na leitura, enfim. E uma coisa que é o que me preocupa também, como a IA, ela traz aí algumas informações, dados, a partir do conhecimento que foi colocado dentro dela, né? O que me preocupa é quem está colocando esse conhecimento, né? Porque
Olha eu com as teorias da conspiração. Porque isso também é uma forma de daí estar determinando o comportamento social, né? Esse conhecimento vai, de alguma forma, dirigindo aí o comportamento social, a partir de que as pessoas leiam algo sem nenhuma análise crítica, né? Sem nenhum filtro, né? Uhum, Eu sempre digo, ó, vocês podem fazer uns trabalhos por IA, não tem problema nenhum. Mas vocês vão estar se auto-enganando, vão ter uma uhum, nota melhor, enfim, né? Na leitura a gente já identifica, a gente uhum, sabe que ó, isso aqui não é escrita humana, isso aqui é uma escrita diferente, tem termos e tal, né? A gente já consegue enxergar essas diferenças, né? Mas aquela coisa da IA alucinar, falar algumas coisas diferentes, erradas ali, se você não sabe, se você não tem a teoria, você acaba reproduzindo e fala alguma asneira, fala uma coisa errada. Eu, assim, acreditando como se fosse as mil maravilhas, e aí quem sabe, não, foi uma bobagem. Isso aí não pode. Ou o cara é muito burro, né? Ou ele fez por IA e replicou, então ele continua não sabendo, né? Ele foi burro de não fazer isso, né? Mas a gente começa a pensar isso, pô, o cara deu uma mancada aqui, rachou, foi feia a coisa, né? Pô, mas, meu, né? Tem isso. E aí ela faz muita coisa errada. é, Até um dia eu usei em aula isso, no semestre passado, por causa de um tema que levou a um outro. uhum, Eu continuei a pergunta, no intervalo ele perguntou mais uma explicação. Aí eu fui lá e disse, eu vou perguntar alguma coisa aqui para ela, só para refinar o termo, para mostrar, e deu. E aí eu inventei de perguntar, mas quem são os autores brasileiros no tema? Aí listaram os uhum, caras lá, eu disse, mas isso aqui é da sociologia, isso aqui não é da economia, isso aqui é de uma outra área, não tem nada a uhum, ver com esse tema aqui. Aí eu continuei a perguntar, mas e mais assim, e nada, e não aparecia, que era o tema da minha tese. Não aparecia eu nem o Giacomo da URGS, que, ao que eu saiba, são as únicas duas teses no tema até hoje no Brasil. Aí eu tive que perguntar descaradamente, mas e fulano e Beltrano? Sim, fulano, professor da USP. Eu, oi? Giacomo fez doutorado na USP, ele é professor da URGS. aham, E tal, especialista na área e tal. Meu, o Giacomo nunca fez nada disso. Aí veio, sim, professor Silvio, não sei o quê, aham, tá especialista em telecomunicações. O Giacomo também era em telecomunicações. aham. E eu assim, meu, eu Tu está nunca. confuso, fazendo A confusão. única coisa de telecomunicação que eu tenho, que eu sei, é a minha conta do telefone, o meu número, os números que estão na agenda ali. Não tem nada disso, né? Aí eu mostrei para a turma. Ó, turma, aqui, ó. Está dizendo que fulano e fulano, eu, ó, abri o currículo do Giacomo, aqui, ó. Tem nada disso. Vamos olhar um arregalado. Se vocês não sabem, vocês falam isso, vocês vão passar vergonha, vão passar atestado, tá? Aí, no mês seguinte, tinha o Congresso Brasileiro de Economia, lá em Porto Alegre. Encontrei o Jaco de novo. Disse, Jaco, tenho que te contar uma. Assim, ele deu risada. Disse, não acredito. Disse, não, mas é. Se quiser, eu vou te mandar os prints. Só, não, não dá para confiar. Se você não sabe a teoria, vai, vai dar Uhum. ruim lá na É, eu frente, falo isso para né? os alunos, a gente pode até utilizar, mas tu tem fazer perguntas, mas tu tem que saber do que tu está falando, né? Tu tem que saber do Exato. que tu tá falando. Vai dar problema. É, bom, a gente vai ter que se dirigir para o final, tá muito boa a conversa, adorei, assim, todo o conhecimento que tu trouxe. Mas então, prof. Silvio, que conselho tu daria para os estudantes da área de economia, que querem empreender ou que têm aí o desejo de atuar profissionalmente, ah, dentro de organizações, que conselho tu daria para os nossos estudantes dessa área de economia? Das Assim, mudanças de mercado. isso, assim, eu acho que até vale para outras áreas também, Eliana. É, quer dizer, nem todos, mas reserva de mercado. Conselho, conselhar, enfim, né? Assim, o primeiro, tem um odeio, é chato, tem que saber a teoria. Para que eu vou usar? Não sei, eu não sei o que você vai fazer da vida. Se você vai ser isso, vai ser aquilo, né? Mas você tem que dominar a teoria. Nem que não seja, nem que não seja para fazer passar vergonha com a IA. Tá? Você tem que dominar a teoria. Você tem que saber as técnicas de análise.
Ah, mas eu não gosto de gráfico, de número, de... Desculpe, mas você tem que saber. Você não pode ser um bom gestor numa empresa se você não conhece o mínimo de matemática, de métodos quantitativos, idealmente para além da estatística descritiva. Ah, sei fazer a média. Saber fazer a média é que nem saber falar português. Tá? Não é suficiente, precisa muito mais do que isso. Então, dominar a teoria, dominar métodos quantitativos, análise de dados, né, na sequência e instrumentos aí para tomada de decisão. Isso é básico assim para uma boa carreira lá fora, né? Não na academia por óbvio, né? Mas no mercado, no mundo corporativo. Tá? Mas eu vou trabalhar com o quê? Economia da inovação, economia e meio ambiente. Tá? Tem várias possibilidades aí de projetos de desenvolvimento na área ambiental, captação de recursos, mercado de carbono, enfim, tem um amplo espaço aí de trabalho. Na área de inovação, nem se fala por tudo que nós já comentamos antes, é o olhar sistêmico, integrado, ver possibilidade, trabalhar com precificação. Tem muitas empresas, como é que é o preço? Eu olho o que o concorrente faz, se ele está cobrando 10, eu cobro 10. Tá, e o teu produto tem a mesma qualidade do produto do concorrente? Será que você não está cobrando demais? Ou o contrário, será que você não está cobrando pouco? Porque justamente seu produto Uso, né? tem um valor de uso, tem uma qualidade superior, uma percepção de qualidade. Né? Como é que você coloca para o cliente uma percepção de qualidade, uma percepção de valor, de diferenciação? Tá? No fundo, o que toda empresa quer é ser monopolista. Concorrência é legal. No fundo, toda empresa quer ser monopolista. Quando ela chegar no monopólio, ela bota o preço que ela quiser, produz o quanto que ela quiser, quem quiser compra, o preço é esse, deu, ela está tranquilo. Como é que é o nome do livrinho aquele? Do Mar Azul. Ah, Oceano Azul, Oceano né? Azul, né? Estratégia do Oceano Azul. É isso, é virar monopolista, é Aham. conseguir chegar lá. Então, é isso que a gente tem que pensar, né? Então, o que a gente pode fazer, o que nós alunos podem fazer é trabalhar nessa linha. Porque eu não gosto muito disso. Muitos querem trabalhar no mercado financeiro. Ou ajudar a aplicar, tá? Ser trader, enfim. Todo aquele que trabalha com day trade perde dinheiro. Uhum. Eu sinto dizer E teve isto, uma né? febre, né, de day Virou trade. uma febre, né? Aí parou, porque, enfim, porque caíram na real, perderam dinheiro, porque viram que não dá, né? Mas aí também, ou você aprende porque estudou bem, entendeu a teoria, como que funciona o mercado, ou você aprende na prática. Ou tu Na vende prática, curso quebrando. dizendo que tu ensina a fazer day trade, né? É, Teve é que é muita gente. picaretagem, É, né? É teve. picaretagem esse profissional que existe, porque tem alguns que dizem, né, que aquele profissional nem gente é, né? Não vou Uhum. dizer o nome aqui, mas enfim. Não façam isso, eu digo, por favor, não façam, não sigam e não sejam. Né? Você pode trabalhar com finanças pessoais de uma maneira muito correta, legal, tem a Associação Brasileira dos Prestadores, mas agora fugiu o nome dela lá. Eu não fiz o curso porque eu disse, pô, eu vou parar de dar aula, eu vou fazer o curso, enfim, né? Que são os profissionais de finanças. Então, aí não é Uhum. só de economia, tem vários outros que também, né, fazem os cursos. Você é um profissional certificado, pode dar, Uhum. né, acompanhamento do orçamento da família, etc., aplicações, etc. Faz um troço correto, né? E não esses vendedores de cursinho aí que tá? São complicados, tá? Quiser trabalhar no mercado financeiro, tem isso. Enfim, possibilidades a gente consegue ver aí várias, né? Que o profissional da área de gestão, economia, administração tem essa versatilidade, essa amplitude, porque tudo envolve dinheiro, né? Economista mais ainda, falou em dinheiro, pá, tá no chão, né? Para comprar, para vender, Foi para para isso preço, que vieram, para né? preço que vier, para comprar, vender, precificar, enfim, cobrar mais, cobrar menos, entender o mercado. Tá? Desde o Adam Smith, a gente quer entender o mercado. Tá? E a gente tem várias teorias que explicam, que dão certo, tem umas que ninguém aplica, enfim, tá? Porque
mostraram que na prática a coisa não funciona, não é assim, né? E é preciso separar isso, né? Como, óbvio, de novo, uma boa formação teórica. Tá. Obrigado, professor Silvio, pela disponibilidade. Podia conversar bem, mas sempre teria muitas outras perguntas para te fazer, mas por razão do nosso tempo a gente vai estar encerrando. Obrigado, pessoal, que nos assistiu. Espero que a gente tenha contribuído aí com o conhecimento e com novas reflexões para vocês. Um abraço. Obrigado, professor Silvio. Obrigada. Comigo. Obrigada.